Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus de cada domingo. E este é o 28º domingo do tempo comum. Desde já eu agradeço a você que pode se inscrever e aos que já se inscreveram. Também peço que curtam, compartilhem para que mais gente possa aproveitar essa nossa partilha. Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. É a admiração de Jesus, o texto de hoje. Lucas 17, de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Neste domingo, neste evangelho, nós somos confrontados com a doença. Claro que existem doenças muito graves, mas existem outras menos graves. Mas a lepra era uma mistura muito estranha de uma gravidade que não era só física, era física, social e espiritual. Principalmente numa época em que a ciência médica era ainda muito frágil e não se tinha todo o conhecimento sobre essa doença. Hoje nós sabemos que essa doença de pele se chama hanseníase e que facilmente tem tratamento em qualquer posto de saúde, logo que as pessoas perceberem as manchas na pele ou a insensibilidade. Mas naquela época era, por causa dessa ciência médica muito frágil, o leproso era considerado uma pessoa atingida pela ira de Deus, pelo castigo de Deus, e era condenado a uma morte lenta, era obrigado a se afastarem da cidade, da convivência social e tinham que viver da própria sorte ou da caridade das pessoas saudáveis para sobreviverem. Eram atingidos pela ira de Deus, pelo castigo de Deus, de acordo com o que se pensava. Então é sobre isso que o texto de Lucas hoje nos apresenta. Para compreender bem esta mensagem é preciso a gente ir em busca de algumas chaves de leitura, e as chaves de leitura são a partir das próprias indicações que o evangelista nos apresenta nesse texto. A primeira delas é sobre o lugar. Jesus estava a caminho para Jerusalém. Jerusalém, na língua grega, se escreve de dois modos. Uma é Jerusalém, que é a transliteração do nome sagrado hebraico, Jerusalém, indicando a cidade santa, a instituição. Claro que a minha pronúncia não deve estar certa, né? Correta, perfeita. O outro modo indica o nome geográfico Jerosolima. E aqui, neste termo, o que é usado é Jerusalém, que indica que Jesus está indo para a instituição religiosa, a instituição sagrada, o ponto mais importante da religião para o seu povo, e será justamente ali onde Jesus enfrentará a morte. Jesus atravessa a Samaria e a Galileia, e é um itinerário estranho que é apresentado aqui. Para compreender o texto, é importante a gente ter presente, necessário ter presente que, enquanto a Galileia é a região norte de Jerusalém, no centro está a Samaria e depois ao sul a Judéia, com a capital Jerusalém. Portanto, o evangelista deveria ter escrito que Jesus atravessava a Galileia ao norte e atravessava a Samaria para ir a Jerusalém, no sentido da instituição religiosa. Mas por que então o evangelista apresenta este itinerário estranho dizendo que Jesus atravessava a Samaria e a Galileia? É porque ele deseja centralizar a atenção ao território da Galileia de Israel, porque é ali que acontece esse fato. Quando diz que Jesus entrou num povoado, dá outra indicação para compreender o texto, porque o povoado, que aqui inclusive é anônimo, nos evangelhos tem sempre significado incompreensão e até oposição e hostilidade a Jesus e a novidade do reino que ele traz. Por que isso? Porque o povoado, como se sabe, é o lugar onde as novidades demoram para chegar. É o lugar em que, quando chegam atrasadas, as novidades se enraizam e fincam suas raízes ali, tornam-se tradições difíceis de serem arrancadas. Não há flexibilidade, não há abertura. Portanto, povoado no Evangelho significa o lugar do sempre foi assim, sempre foi feito assim, aqui sempre fez assim. Porque é o lugar do fechamento à novidade, ao novo. É o lugar onde as novidades são vistas sempre com desconfiança. Então imagina Jesus com a novidade do reino diante disso.
Este povoado é anônimo, indicando que é o tipo de ambiente em que isso acontece, mais propriamente do que um determinado lugar. Pois bem, 10 leprosos vieram ao encontro de Jesus neste povoado. E aqui é impossível, porque os leprosos, desde o momento em que era atestada a existência da lepra, eram expulsos do povoado. Tinham que morar fora da cidade, num lugar separado. Então, como é que é possível que o evangelista diga que, entrando no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro? Na verdade, os leprosos não podem viver num povoado, o que significa que Lucas está nos dizendo que a lepra, esta impureza, existe justamente pelo fato de eles morarem no povoado. São leprosos porque estão no povoado. Porque quem mora nas tradições antigas, quem recusa a novidade de Deus, a novidade que Deus propõe, não tem mais nenhuma comunicação com o Senhor, já que o termo impuro significa justamente isso, não ter mais nenhuma comunicação com Deus. Portanto, esta lepra, esta impureza se deve ao fato de que eles vivem nesse povoado. Diz então, os 10 leprosos pararam à distância. Isso significa dizer que vivem no povoado, no lugar das tradições, e que eles observam a lei judaica. Lá no capítulo 13, de 45 a 46 do livro do Levítico, nós encontramos as indicações precisas sobre como deve se comportar um leproso. Abre aspas, diz assim: uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Viver gritando assim. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, diz ainda o Levítico, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento. Pois bem, esta é a norma para os leprosos. Voltando ao nosso texto de Lucas, ele continua dizendo que gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Literalmente, o chamam de chefe, como era costume os discípulos chamá-lo. Portanto, por um lado, esses leprosos vivem nas tradições da lei judaica, no antigo, no fechamento. Por outro lado, vem em Jesus uma esperança de salvação. Mas, na verdade, Jesus não os cura. E não os cura porque, tão logo os vê, Jesus lhes diz: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Jesus age assim porque naquele tempo se entendia qualquer doença de pele, qualquer inflamação, qualquer erupção na pele como sendo lepra. Seja vitiligo, fosse psoríase ou qualquer outra inflamação de pele. Era considerado tão impuro como lepra, como a própria lepra. É claro que havia algumas doenças que, de modo geral e naturalmente, poderiam ser curadas. Mas para que a pessoa fosse me desculpe, para que a pessoa fosse readmitida na convivência da cidade, precisava ir ao sacerdote em Jerusalém para que este sacerdote certificasse o desaparecimento da infecção. Portanto, ganhavam um atestado para poder voltar à vida na cidade. Ir aos sacerdotes, então, do templo, poderia significar a possibilidade de voltar à vida social, sendo readmitido na cidade. É por isso que Jesus diz, então, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Diz o texto que enquanto eles iam pelo caminho, para que se fossem ao templo se apresentar aos sacerdotes, aconteceu que ficaram curados ou foram purificados. E é importante frisar que não foi Jesus quem os curou. Jesus não fez nenhum gesto, não disse nenhuma palavra, nenhuma fórmula de cura para eles. Na verdade, então, eles são curados quando deixam o povoado. Jesus os faz sair do povoado, da instituição, da mentalidade fechada, da tradição antiga que se fecha em si mesmo. Jesus os fez sair dali. Ali eles não tinham comunicação com Deus. Portanto,
Aí está a prova de que esta impureza era consequência da sua permanência naquele ambiente das tradições da lei judaica. Diz o texto que um deles, percebendo que estava curado, voltou atrás, glorificando a Deus em voz alta, e se prostrou diante de Jesus aos seus pés para agradecê-lo, o que é uma atitude que já era típica dos discípulos. Aqui é importante lembrar que a Eucaristia deriva do verbo agradecer. Eucaristia significa ação de graças. Esse moço, esse que voltou, fez então uma ação de graças. E aí está a novidade, a surpresa do evangelista, porque ele voltou para agradecer. E quem voltou para agradecer era um samaritano. É interessante observar que, enquanto estão doentes, a doença iguala a todos os leprosos, sejam eles judeus, galileus ou samaritanos. Mas depois, uma vez que são curados, o único que mostra um sentimento de gratidão e de reconhecimento não é alguém que pertence ao povo de Israel, mas é alguém que era considerado o ser mais distante de Deus pelos judeus, o mais pecador, que era considerado impuro desde o seu nascimento por ser samaritano, excluído de qualquer relacionamento com Deus, um samaritano. É uma característica desse evangelista Lucas apresentar que os padrões de fé neste evangelho são sempre de estrangeiros ou de pessoas consideradas mais distantes de Deus. Jesus já havia elogiado a fé do centurião, a fé da prostituta, da hemorroíça, a fé do cego, a fé do samaritano que curou o homem que caiu nas mãos dos assaltantes, nos indicando que quanto mais as pessoas são consideradas distantes de Deus, mais existe nelas este sentimento de gratidão, porque mais rapidamente percebem os sinais de Deus na sua vida. Mais rápido elas percebem. Mas Jesus observou, não foram 10 os que foram curados? E os outros 9? Onde estão? Não se encontrou nenhum que voltasse atrás para render glória a Deus, além deste estrangeiro? Lembro que render glória a Deus era privilégio de Israel. Era Israel quem rendia glória a Deus. Mas esse privilégio, que era exclusivo de Israel, agora é para toda a humanidade, inclusive os samaritanos, aqueles considerados distantes de Deus. Esta é a única vez que aparece neste evangelho o termo estrangeiro. E o estrangeiro indicava o inimigo, o rejeitado. É a este homem, considerado inimigo, rejeitado, distante de Deus, é ele que Jesus se dirige dizendo: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus, de acordo com Lucas, continua este ensinamento sobre a fé, sobre o que é fé, deixando claro que a fé não é um dom que Deus dá a alguns, como nós vimos os apóstolos pedindo no domingo passado, aumenta a nossa fé. Jesus deixa claro que a fé é a resposta da pessoa ao dom do amor que Deus faz a todos aqueles que percebem este amor e respondem. Isso se chama fé, a resposta do ser humano ao dom de amor de Deus. Portanto, é isto que é fé. Deus que nos dá o dom do seu amor, a ele nós respondemos a este dom. Nós vimos aqui que o próprio Jesus diz que todos os 10 foram curados, mas apenas um voltou, apenas este samaritano, portanto, apenas ele respondeu a esta cura, ao dom de Deus. A fé é esta resposta que ele tem. Por isso Jesus diz: a tua fé te salvou. Esta é a verdadeira fé, que não é um dom que Deus dá para alguns em muita medida, para outros menos e para outros nada, mas é a resposta do ser humano ao dom do amor de Deus. Tem fé a pessoa que sabe responder com gratidão, reconhecendo a ação de Deus na sua vida, que sabe responder positivamente aos acontecimentos que a vida apresenta. E é então que a gente pode ouvir nós também, quando fizermos assim, respondendo ao dom do amor de Deus,
com gratidão, com reconhecimento da ação de Deus na vida, ao seu amor, ao dom da sua graça, Jesus também nos dirá: a tua fé te salvou, quando isso acontecer. Um grande abraço.